Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Paula, professora de História do campus Betim do IFMG. Olá, meninos, tudo bem? Eu sou a Marta, também professora de História do IFMG Campus Betim, e hoje a gente vai discutir com vocês mais uma questão do vestibular da Unicamp para o ingresso agora em 2022. Nessa questão de agora eu vou comentar e a Paulinha vai ler, tá bom? É a questão de número 68. A sociedade é uma bênção, mas o governo, mesmo em seu melhor estado, é apenas um mal necessário. No seu pior estado, é um mal intolerável, pois quando sofremos ou ficamos expostos por causa de um governo às mesmas desgraças que poderíamos esperar em um país sem governo, nossa calamidade pesa ainda mais ao considerarmos que somos nós que forneceremos os meios pelos quais sofremos. Há algo de muito ridículo na composição da monarquia. Primeiro, ela exclui um homem dos meios de informação, mas lhe permite agir em casos que requerem capacidade superior de julgamento. A posição de um rei o aparta do mundo. No entanto, a atividade de um rei exige que ele conheça perfeitamente o mundo. Com isso, as diferentes partes, opondo-se de forma antinatural e destruindo uma outra, provam que essa figura é absurda e inútil. Adaptado do Thomas Paine, Senso Comum e os Direitos do Homem. Podemos ir lá, Marta. Bom, gente, esse então é um textinho, né, um trecho ali do Thomas Paine, do Senso Comum, que é publicado ali no contexto do processo de independência dos Estados Unidos, né? É um textinho até com uma circulação bem ampla na época e também bastante conhecido hoje em dia, né? E ele traz ali informações para a gente que contextualizam, que mostram esse debate que estava acontecendo no final do século XVIII, que vai adentrar ali no século XIX, sobre as estruturas de poder. É um contexto, então, que a gente poderia também relacionar ali com o processo da Revolução Francesa, com a independência das Américas, onde as estruturas de poder, principalmente aquele modelo monárquico, mais autoritário, absolutista, está sendo questionado. O Thomas Paine é uma figura que vai circular nesses processos, tá, gente? Ele vai viver na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos e ele acompanha esses momentos revolucionários, sendo uma figura importante no processo de independência dos Estados Unidos, né, legitimando esse discurso contrário a esses governos que não trariam uma representação para a população, né, governos que não seriam ali bons, né, que estariam causando mais malefícios para a população do que benefícios. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E ele participa desse movimento, ele vai para a França, depois ele vai para a Inglaterra, ele acaba sendo condenado à morte em alguns lugares, porque ele mantém uma posição, que é uma posição contrária a esses governos mais autoritários, mas nem sempre também colaborando com os movimentos que tomam esse poder, né? Então, em alguns momentos, por exemplo, na França, ele vai fazer críticas ali ao processo da Revolução Francesa, e isso vai fazer com que ele seja perseguido. Então, é uma figura que mantinha uma posição dentro dos seus ideais ali, que tem essa crítica a formas de governo mais autoritários, tá bom? Vou focar um pouquinho agora aqui no que ele está falando no senso comum, dentro desse processo da independência ali das 13 colônias, né, do que a gente chama hoje de Estados Unidos. O que ele traz ali pra gente nesse textinho? Ele traz uma comparação entre governos que seriam governos intoleráveis, né, governos que fariam mais mal para a população, da mesma forma, como se fosse tão ruim quanto a ausência de governos. Então ele destaca essa questão, que a presença dos governos ela é importante, mas tem que ser governos que representem os interesses da população, que tenham um diálogo, que levem em consideração os interesses da população, tá? E dele, a crítica que ele faz a isso, estabelecendo uma crítica à monarquia, é colocando a monarquia como em si algo que afasta desse conhecimento da população, porque o monarca se colocaria num lugar ali privilegiado, num lugar de afastamento e, portanto, alheio ao que acontece com a maioria da população, ficando desconectado do que está acontecendo com o seu povo. Portanto, não teria ali, dentro da perspectiva dele, como ser um governo bom, um governo que representasse os interesses dessa população.
Então, esse é o contexto do textinho, é o que ele está trazendo ali para a gente pensar. Vamos ver as alternativas agora e vamos ver o que elas estão pedindo para a gente pensar mais especificamente, se é algo mais para o PEN ou mais para esse contexto do texto produzido ou mesmo da independência dos Estados Unidos. Então vamos lá. O trecho acima foi retirado do panfleto O Senso Comum e os Direitos do Homem, publicado de forma anônima em 1776. Com a autoria assumida por Thomas Paine, a obra causou grande reação pública. A partir do texto e das informações fornecidas, é correto dizer que o autor, letra A, apresenta a monarquia como um mal necessário e a figura do rei absolutista como absurda e inútil, contudo inquestionável. Paine tornou-se o principal nome contrário à Revolução Americana. A gente consegue ver pelo enunciado, gente, que eles vão pedir para a gente refletir um pouco também sobre esses panfletos, né, sobre a circulação de informação nesse contexto aí revolucionário das independências, tá? A letra A, gente, ela tá errada, bem errada, e fica claro lá no texto, né, porque ele não coloca ali a monarquia como uma figura inquestionável, pelo contrário, o que o texto está fazendo é questionando a legitimidade desses governos monárquicos. Então, para ele, a monarquia era sim passível de ser questionada, não só a figura de um determinado rei, de um determinado monarca, como a instituição da monarquia em si. E a segunda parte também está incorreta, tá, gente? Ele não é um nome contrário à Revolução Americana. Ele é um dos defensores desse processo revolucionário. Ele vai estar agindo, escrevendo ali nesse contexto da independência das 13 colônias, tá? Então, essa alternativa está bastante equivocada. Letra B, estabelece uma relação direta entre a sociedade e o governo, abrindo espaço para debates acerca do mau governo. O panfleto escrito por Paine tornou-se uma base teórica para a Revolução Americana. Isso, essa é a nossa alternativa correta, né, gente? Lá no texto ele faz esse debate. A gente pode voltar ali e ver, ele vai discutir essa relação entre as pessoas, os indivíduos, a sociedade e o governo, inclusive colocando ali uma relação de responsabilidade quase, né? Como que quando a gente tem maus governos, a gente também é responsável pela permanência desses maus governos. Então, cabe também à sociedade, na perspectiva dele, legitimar ou deslegitimar, agir para deslegitimar, para alterar essas estruturas de governo, tá? E é isso que está sendo feito durante o processo ali da Revolução Americana, né, que fica conhecido como Revolução Americana, e esse é um dos textos, não é o único, a gente tem uma circulação bem significativa, né, de debates, de jornais, de panfletos, mas o senso comum é um dos textos que dá uma base para esse processo, tá bom? Então a alternativa B está correta. Letra C, demonstra como regimes autoritários favorecem os meios de informação para que os homens exerçam suas capacidades de julgamento. Paine usou jornais para combater a Revolução Americana. Essa, gente, com a primeira, né, como alternativa A, ela também está bem errada. Porque, na verdade, ele não vai defender governos autoritários ali como capazes de fornecer meios de informações para as pessoas tomarem decisões. O contrário, né? Ele vai dizer que esses governos mais autoritários, eles restringem as informações das pessoas e depois, em alguns momentos, pedem que elas se manifestem, mas sem as informações que elas poderiam ter para ter um julgamento melhor, né? Então, ele não está legitimando governos autoritários. E também ali, né, ele não usa os jornais para combater esse processo revolucionário, muito pelo contrário, ele usa para disseminar ideias, para incentivar, para atuar dentro desse processo ali da Revolução Americana, da independência das 13 colônias, tá? Então a alternativa C está errada. E letra D, considera que sociedades com e sem governos tenham os mesmos benefícios, desenvolvendo-se de formas semelhantes. Paine desencorajou o engajamento dos colonos ingleses na Revolução Americana. Essa também está bem errada, gente, porque na verdade o que ele vai comparar no texto seriam maus governos com sociedades sem governos. E essas ele vai dizer que podem ter um potencial de ser as duas maléficas para a sociedade, né? Então é isso que ele compara, mas ele não vai dizer que qualquer forma de governo seria ruim ou seria equivalente a não ter governo, tá?
E a segunda parte também está errada, porque na verdade ele está encorajando, por meio desses textos, desses panfletos, dos jornais, da circulação dessas informações, ele está tentando estimular as pessoas a participarem desse processo revolucionário e não o contrário, tá bom? Vou dar uma fechadinha aqui então, tá, Paula? Essa era uma questão que está discutindo ali esse contexto de debates ali do final do 19, do final do 18 e do início do 19 ali, sobre governos, né, estruturas de poder, essa relação das pessoas com esses governos. E o Paine, ele é uma das pessoas que está participando desses debates, tá? É uma questão que também nos traz para pensar um pouquinho sobre a circulação de informações, sobre jornais, sobre governos autoritários, porque o texto dele traz isso, né? Como que também é importante, quando a gente pensa uma estrutura política, pensar também sobre a circulação de informações, sobre acesso à informação, para que as pessoas possam se nortear, agir politicamente também dentro desses estados, tá bom? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa a gente está à disposição e a gente se encontra em breve. Um abraço. Até mais, pessoal.